Άγνη παρθένε δέσποινα, αχράντε Θεοτόκε. Então, hoje vamos ver um panorama geral, né? Basicamente uma introdução, né, ao sacramento da igreja. Lembrando que algumas organizações cristãs não têm sacramento, né? Algumas têm o batismo, né? Não creio, não conheço. Até tenho curiosidade para saber o que tem, né? Só tem a palavra, né? O culto da palavra. Alguns negam a Eucaristia. Quando tem, é um memorial. Sim. Então, em geral, é basicamente o batismo, né? Porque são tantas denominações e o batismo, porque é muito claro que é a iniciação mesmo, mas a Eucaristia não, praticamente não existe nas igrejas reformadas, né? Ok? Então, nós vamos a ver aqui a tradição da igreja e temos aqui. Vamos iniciar pelo batismo, né? Aliás, antes de entrar no batismo, lembrar que sacramentos são considerados elementos da salvação, meios da salvação. Sem os sacramentos não há salvação, porque sem o sacramento, você não pertence à igreja. Por isso que nós estamos fazendo este catecismo para poder receber este grupo como membro da igreja, pertencer à igreja. Outra questão importante, sacramentos são chamados na igreja ortodoxa de santos mistérios. Por quê? Porque como atua o Espírito Santo nos sacramentos, para nós é um mistério. E aí o Davi colocou aqui que os luteranos acreditam na consubstanciação, transubstanciação, que é uma herança romana, né? Os romanos, eles criaram uma teoria de que os elementos se modificam. Mas como se eles continuam aparentemente os mesmos? Então a igreja entende que essa mudança ela é espiritual e nós vemos os seus efeitos. É diferente. Então a igreja não explica, não pode explicar como funciona mesmo. O fato é que pela epiclesis, a epiclesis, invocação do Espírito Santo, né, eles são transfigurados, né? Eles são transfigurados, mas, mas não há uma explicação, isso é uma tentativa racionalista de explicar o mistério, porque Cristo disse,
isto é meu corpo, isto é meu sangue. Cristo falou, então não há mais o que explicar. Então, isto é meu corpo, isto é meu sangue, desde que seguido as rubricas, não é, da celebração, né? Por isso é importante que os fiéis estejam presentes na liturgia, acompanhando a liturgia, para poder chegar na comunhão. Estão ouvindo, senhores, senhoritos? Chegar no final da liturgia sem ter assistido a epístola, o evangelho, as bem-aventuranças, o credo, o hino à Virgem Maria, não é? As palavras da epiclese, para chegar e comungar, aí não pode, não pode, né? Não deve, ok? Então, eu quero apresentar a vocês um pequeno tesouro. Aqui temos aqui uma cópia de uma obra chamada Oito Catequeses Batismais de São João Crisóstomo. Aqui, século IV. O rito do batismo é exatamente igual ao que nós fazemos hoje, praticamente igual. A única coisa que nós não fazemos é que tem uma parte aí que você vai mangar do diabo, zomba do diabo, né? Isso aí já não se faz, mas o resto é todo igual. Portanto, depois podemos aprofundar nesta catequese, né, e ver. Isso aqui é uma preciosidade, né, da igreja, né, que nos mostra assim todo o conteúdo do batismo. Veja, uma obra de quase 200 páginas, explicando, né, a preparação do batismo, o batismo, ok? E nós aqui vamos ver em linhas gerais, por isso que eu digo, isto aqui é uma introdução. Então, a igreja estabeleceu o que chama de rito da iniciação. O rito da iniciação na igreja primitiva era composto por três sacramentos: batismo, crisma e comunhão. Batismo, crisma e comunhão. Então, este aqui é o rito da iniciação. Agora, a igreja recebe alguns pelo rito da crisma. Então, é crismado e vai comungar. A crisma, neste caso, por exemplo, alguém que é católico romano, por exemplo, ou ou luterano, ou anglicano, que tem um batismo trinitário, né, que em nome da Trindade e tal, é considerado, e aí a crisma vai suprir a deficiência e então a igreja santifica. Veja, não se reconhece o batismo porque é considerado incompleto, mas a graça da igreja cobre, então é recebido pelo crisma. Querem saber uma pessoa famosa que foi recebido pelo crisma na igreja e era um grande ortodoxo, Father Serafim Ross. Era metodista, ou pelo menos teve um batismo metodista, foi recebido pelo crisma. Então, aqueles mais radicais, às vezes, não comentam muito, mas eu vi um pequeno texto, né, dizendo que a expressão dele no dia da comunhão dele, né, ele foi crismado e diz que era notável a graça no seu rosto, né, a alegria, o contentamento. Hum.
Peraí, pode-se receber o batismo mesmo se recebido? Pode, pode, sim. Às vezes a pessoa quer, né, receber o batismo, pode ser batizado, né? Isso depende de um acordo, porque aí vamos ver agora qual é o básico do batismo. Então, é o primeiro. O batismo é feito por tripla imersão. Mergulha na água, não é a água só na cabeça, umas gotinhas, tal, tal, não. O significado é o mergulho na água que simboliza o sepultamento de Cristo. Olha que coisa linda, né? O Cristo esteve sepultado 3 dias. Então, o mergulho é mergulhar o batizando, não é? Na morte de Cristo. São Paulo diz, né? Morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Então, o batismo, na prática, é a morte do homem velho, a morte do pecado. Por isso que está associado à morte de Cristo, que Cristo morre para que nossos pecados morram, para que o homem velho morra. Eu comentei com vocês rapidamente que há um livro muito interessante, O Ser Eclesial, de um bispo Giovanni Cisola, um grande teólogo grego contemporâneo, que ele fala da dimensão eclesial. E então ele explica que nós temos uma natureza humana, a nossa biologia como nossa hipóstase, né, corporal, material, somos uma entidade, né, um ser biológico, ok? Então aquelas teorias que querem mudar, né, tá entendendo? Não tem cabimento, mas enfim, nós temos essa natureza. Quando nós somos batizados, nós recebemos uma dimensão nova, uma dimensão crística, uma dimensão escatológica. Então, já passamos a ter duas naturezas: uma humana, crística, e uma espiritual, né, que nos torna cidadãos da igreja e cidadãos do reino de Deus. Veja que coisa maravilhosa. Então, e é isto que transforma o cristão num santo, porque o ser eclesial passa a conduzir a vida da pessoa. Daí o significado espiritual do jejum, né, que é dominar as paixões, dominar o corpo, não reprimir o corpo, mas conduzir o corpo. Como dizia São Paulo, não faço o que quero, né? O que não quero, eu faço. Por quê? Porque somos dominados pela dimensão biológica, né? Então, o jejum, a abstinência, a vida celibatária mostra que o ser eclesial pode conduzir a pessoa e transfigurá-la e santificá-la, divinizá-la. É o processo de teoses que vamos discutir num outro momento. Mas o batismo é quando você recebe de Cristo uma nova realidade, né? Você recebe a condição de membro de Cristo, você recebe a natureza de Cristo para transfigurar a nossa natureza biológica, né? Para, para conduzir a nossa dimensão material. Então, o batismo tem
uma responsabilidade enorme. Quando Cristo fala, tem que nascer de novo, aí Nicodemos parece que perguntou como é possível nascer de novo. E aí alguns acreditam que é a reencarnação, mas não é não. São Paulo diz, nascemos uma vez, morremos uma vez. Nascer de novo é nascer pelo Espírito. Por isso que o crisma, quando um batismo não foi plenamente realizado, a crisma torna-se um batismo no Espírito também, não é? Ele vem ajudar essa deficiência. Então, nós temos aí o segundo sacramento, que é chamado e é realizado imediatamente depois do batismo, né? Que é chamado também de confirmação. Que é um óleo que foi santificado pela igreja, é o óleo santo, né? A pessoa é crismada, na testa, nos olhos, no nariz, ouvido, na boca, no peito, nas mãos. Então, é o selo do dom do Espírito Santo. E eu dizia num outro momento que na igreja, algumas pessoas, por exemplo, que entram na igreja e depois, por algum motivo, se afastam e ficam vários anos, alguém me questionou, não sei se foi aqui, eu disse, olha, algumas pessoas são recebidas pela igreja de várias formas, ou pelo batismo, crisma e comunhão, ou pelo crisma, ou pela confissão, por exemplo, vem alguém que mora em São Paulo e é ortodoxo e agora mora em Recife e quer frequentar nossa paróquia. Posso fazer uma confissão e está habilitado a participar da Eucaristia. Então, recebido pela confissão, quando é ortodoxo. Então, eu dizia que alguns ortodoxos que foram batizados na igreja, foram crismados, participaram na igreja. Eu já tive esse caso na igreja, né? Uma pessoa que passou 10 anos mais fora da igreja, ela precisa de uma crisma. E claro que é cada situação, né? Na verdade, essa pessoa não andou por bons caminhos e foi preciso, né, fazer uma crisma. Então, cada caso é um caso, porque, veja, 10 anos fora da igreja, a pessoa tem muita coisa para confessar, não é? E verificar se não houve coisas graves, não é? Uma coisa grave poderia ser se ele rejeitou a fé, né? Foi, foi, e há casos, né? Pessoas que vão para os cultos afro e, enfim, essa pessoa tem que ter uma nova crisma, se ele já foi batizado, ok? Então, a crisma chama-se confirmação e na verdade, um Pentecostes. É a descida do Espírito Santo, né? Mas lembremos que no batismo de Cristo apareceu a pomba, simbolizando o Espírito Santo. Então, a crisma é a presença do Espírito Santo, ok? E a pessoa. Boa noite, é o Adriano, que está chegando, amigo nosso aí, que está voltando aí. Só um aviso, esta aula estará disponível, né? Um link para poder assistir o começo, tá bom?
Então, a crisma é o dom do Espírito Santo. Então, é importantíssima a crisma. Por isso que uma pessoa que entrou na igreja e saiu, uma pessoa que entrou e saiu, ela precisa ser confirmada no Espírito Santo. Né? O Adriano está perguntando se a pessoa recebe o dom do Espírito Santo. Veja, a pessoa está, se ela foi recebida na igreja, tem o crisma, então ela torna-se hábil para que o Espírito Santo torne-se um visitante na sua vida, no seu corpo. Então você tem que manter sua casa limpa e disponível para o Espírito Santo. Não é uma coisa automática, viu? Que a pessoa, a gente está dizendo que já é portador do Espírito. Ele torna-se habilitado, ele se disponibiliza para que o Espírito Santo venha. É necessário santificar-se, viu? Então, é o início de um processo de santificação. Né? A pessoa tem que ter uma vida santificada mesmo, para que o Espírito Santo habite. Porque o Espírito Santo não habita em túmulos, nem habita em casa de demônios. A casa tem que ser limpa. Por isso que aquele que o Senhor curou e expulsou o demônio disse: vai, não peques mais, não seja que voltem os demônios a habitar numa casa limpa e ele acolha de novo. Isso é fato, não é uma coisa puramente figurativa, não, é real. Por isso que aqueles que entram na igreja têm que manter suas vidas santificadas, para que sua casa, que é templo do Espírito Santo, não seja habitado pelas forças malignas. Então, a gente tem que estar vigilante, né? Cuidando do templo de Deus, que é o nosso corpo, nossos pensamentos, nossos sentimentos, não é? Nossos sentidos, para que nós sejamos dignos de receber o dom do Espírito Santo que Deus dá àqueles que têm condições de recebê-lo e àqueles que trabalham para receber, ou seja, se esforçam para manter limpos seus corações, né? Cumprem os mandamentos de Deus, vivem no amor de Deus. É essa que é a tarefa, ok? Bom, o terceiro sacramento deste trio, né, que é batismo, crisma e Eucaristia. A Eucaristia é importantíssimo para a vida dos cristãos. Por quê? Porque o culto da antiga aliança era feito através de rituais de sacrifício de animais. Não é? Havia o espargimento do sangue, se molhava ali o altar e tal, então o sacrifício era permanente. Bodes, pombas, enfim. Aliás, cordeiros, melhor dito, cordeiros eram sacrificados e Cristo se tornou o Cordeiro de Deus, faz o sacrifício de uma vez por todas. Não é necessário sacrificar animais. Então surge o culto cristão, onde um cordeiro, que é o Cristo, é sacrificado em cada liturgia. Ah, mas como é que se repete sempre o sacrifício, se Cristo já fez uma vez por todas? É que, na verdade, presta atenção, quando nós fazemos cada domingo ou cada dia que se celebra, na verdade, é o mesmo sacrifício, é o único sacrifício, porque o sacrifício verdadeiro é o de Cristo.
O que nós fazemos é apenas uma concessão do amor e da bondade de Deus que nos faz participar daquele sacrifício dele na cruz. Então, veja, não existe igreja cristã sem Eucaristia. É impossível ser cristão. O Evangelho de São João diz: se não comeres do meu corpo e do meu sangue, não terás parte comigo. Porque a árvore, nós somos enxertados na árvore que é Cristo. Como? Através da Eucaristia. O que significa Eucaristia? É comer o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Corpo e sangue de Cristo. E com isso nós temos parte com Cristo. E Cristo disse: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Depois da invocação do Espírito Santo, que transfigura o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo. Duas espécies, pão e vinho, corpo e sangue. O rito latino modificou o sacramento da Eucaristia, né? Modificou, né? Primeiro, o pão, utilizam o pão sem fermento, como o pão ázimo dos judeus. Então, o culto cristão é a grande novidade. O fermento, né, é a dimensão da fé cristã, o espírito cristão. Então, o pão tem que ser com fermento, porque, veja, o pão com fermento, ele é vivo. Se você deixa ali, ele vai mofar. Ele está vivo. O pão sem fermento dura meses, 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 olha lá, porque ele não estraga, né? Ele não tem vida, né? Materialmente falando. Depois, o rito latino simplificou a comunhão de forma que o padre toma, né, o corpo, mergulha, mergulha e, e, e então ele bebe o sangue, mas os fiéis só recebem o corpo. Deu para entender? Então, nós comungamos as duas espécies. Inclusive, tem alguns, eu tenho visto algumas igrejas, alguns padres, mergulham no a hóstia e oferecem ela eh, no cálice e oferecem, mas não sei como é que eles resolvem esse problema, esse problema, né? Porque foi modificado o rito. Pois é, então, mas veja, nós não temos esse problema, porque o pão, que já é o corpo de Cristo, é colocado no cálice com o vinho, com o sangue. Então, é por isso que é dado com uma colher, né? Dado com uma colher, porque são as duas espécies. É como Cristo deu aos seus discípulos as duas espécies, não é? Ele deu o pão e depois deu o cálice, quer dizer, não é? A igreja reúne os dois e dá os dois, não apenas um, dois. Então, outra coisa importantíssima é que há uma discussão
eu já vi grupos evangélicos dizendo que o que Cristo deu não foi vinho, foi um suco, e fazem uma interpretação da palavra e tal, e tal. Isso é invenção, é vinho mesmo, com álcool. E aí eles têm preconceito contra o álcool, porque não pode e tal, não pode e tal. Ele usou vinho, bodas de Caná, está lá. O primeiro milagre de Cristo foi a conversão da água em vinho. Não fez suco, foi vinho. E mais, na Igreja Latina, agora, eu não tenho informações precisas, mas parece que alguns padres que têm problemas com o álcool estão utilizando vinho sem álcool. Então, é suco. Isso é um problema. E você não pode diminuir o sacramento em função do problema humano. Se aquela pessoa tem problemas com o álcool, é um problema humano. E não é por conta do padre que você vai alterar o elemento importante que o Senhor estabeleceu, não fui eu. Então, esses detalhes nos mostram assim, que a tradição da igreja tem que ser seguida. A tradição da igreja, peraí, pode ser utilizado o mosto fresco do vinho. O que é o mosto fresco do vinho? É vinho mesmo. O que você está inventando? O que? O que é isso? O fresco mosto do vinho, quer dizer, é um vinhozinho. O que é isso? Os elementos são o pão com fermento e o vinho. Do pão se extrai o Cordeiro de Deus, né? E tem toda uma. Depois podemos ver numa outra aula esse detalhe do como é que é o Cordeiro, né? É um selo que diz Jesus Cristo vence. São as quatro partes que são colocadas no cálice. Os padres consomem uma parte e a outra parte dada para os fiéis. Sim, para a comunhão é importantíssimo o jejum eucarístico. Por exemplo, fazemos a liturgia 10 horas da manhã, tipo 11 horas, 11h30, é hora da comunhão. Ora, o fiel para comungar tem que estar em jejum, a não ser casos de doentes com problemas sérios que precisam comer alguma coisa, tomar algum medicamento. Então, é possível se dar comunhão para ele. Aliás, só acrescentando o detalhe do batismo, veja, o batismo, existem casos de emergências onde um bebê, por exemplo, está em risco de morte. Nessa hora, não é preciso um padre para chegar lá e ele bota água na cabeça e um fiel pode batizá-lo, ter batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é válido, porque é risco de morte. Então é um caso excepcional. Você não vai inventar que ele está morrendo para não batizar uma pessoa, né? No rito normal. E aí, voltando à Eucaristia, da mesma forma, acaso de uma pessoa doente, né? Ou é necessário levar a Eucaristia no hospital ou na casa do doente, né? Ok, muito bem. Estamos terminando o rito da iniciação, ok? E também é necessário para a comunhão a confissão, a não ser que o padre esteja acompanhando, que a pessoa já se confessou a semana passada, etc. E então ele tem condições de comungar. Agora, uma pessoa que passou 6 meses, um ano,
sem se confessar, não pode chegar e tomar a comunhão, ok? Bom, gente, nós vamos nos preparar para a segunda parte, não é? Vamos encerrar esta parte, viu? O Adriano, você que está chegando agora, vai ser enviado um segundo link para dar continuação, porque este link só dura 40 minutos, ok? Então vamos dar continuidade. O, o nosso Serafim vai mandar o link. Então estejam atentos que vamos recomeçar, tá bom? Então podemos encerrar já para dar tempo, tá ok? Vamos continuar, ok? Então estejam atentos, vai chegar o link, ok?